Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 4 de Química do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Primeiro passo, antes de iniciar as atividades da semana 1, eu vou estar construindo com vocês o diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama é o que nós utilizamos para fazer a distribuição de elétrons. O primeiro passo, eu coloquei aqui as camadas eletrônicas que são distribuídas por letras alfabéticas, que é K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas de elétrons. E agora eu vou fazer os subníveis energéticos. Os níveis de energias, as camadas de energia são essas 7, né? São 7. E essas 7, elas são em ordem alfabética, ou seja, são letras. E além dessas camadas, dessas 7 camadas, tem 4 subníveis de energia. Esses subníveis é o subnível S, P, D e F. O subnível S, ele comporta 2 elétrons, sempre eu vou colocar acima. O subnível P comporta 6 elétrons, eu vou colocar acima. O D, 10 elétrons, coloco acima. E o F, 14 elétrons, e eu vou colocar acima. E a ordem correta é essa daqui. Primeiro passo, eu vou colocar um S2. Se eu tiver 2 elétrons para distribuir, ou 1, eu vou colocar um S1 se for um elétron. Se for 2 elétrons, eu coloco um S2. O próximo passo, eu vou colocar aqui, ó, 2S2. Se for 3 elétrons, aqui já tem 2, aí eu colocaria 2S1, completaria 3. Porque esse número aqui de cima é o número que indica a quantidade de elétrons. Então aqui eu já tenho 2, 3, 4 elétrons. Se eu precisasse de 3 elétrons, aqui eu ia colocar só um elétron. No primeiro passo, sempre eu vou colocar aqui, ó, 2 elétrons ali, e aqui o outro passo aqui, mais 2 elétrons aqui. Pronto. Então eu coloquei um subnível, um S2, e aqui agora o outro subnível 2S2. O próximo passo, agora, lembrando que aqui eu coloquei um subnível, e aqui mais um subnível. Agora o próximo passo vai ser o P. Se eu precisar distribuir mais elétrons, eu vou colocar aqui do outro lado aqui agora, o P. Então aqui é a camada, aqui é o número 2, aqui vai ser o 3, aqui o 4, o 5, o 6 e o 7. Então o 2 aqui agora do lado do S vai ser o P, ó, na sequência, S, P, D, F. Às vezes tem até uma regrinha para lembrar essa sequência, ó. Sopa de feijão, sopa de feijão, né? Só para lembrar a sequência. É meio sem graça, mas só para lembrar. Então, depois do S, P. Então, continua no 2. Agora aqui é P. Agora que eu vou acrescentar 6. O orbital P, ele comporta 6 elétrons. Esse 6 aqui indica a quantidade de elétrons. O P é o subnível energético e o 2 indica que está na camada 2. Ou seja, a camada L é a camada 2. Depois do 2P6, eu pulo aqui para o 3S2. Sempre que abaixo aqui, sempre vai ser S. Porém, aqui eu coloco um S2, 2S2, aqui 3S2, 4S2, 5S2. Sempre assim. Agora, a sequência é do jeito que eu estou fazendo aqui junto com vocês. Depois do 2P6, vai ser 3S2. Então, agora eu já tenho aqui 2 orbitais, o 2P6 e o 3S2. Então, observa que agora eu já tenho aqui, ó,
1, 2. Se precisar de mais elétrons, agora eu vou colocar aqui abaixo, aqui, ó, vai ficar 3p6. E eu coloco outro aqui embaixo, aqui, ó, 4s2. 6 elétrons e aqui 2 elétrons. Essa seta aqui eu vou mostrar que essa é a direção dos elétrons que eu devo fazer. Agora que eu cortei dois subníveis e aqui também eu cortei 2 subníveis. Essa aqui é a sequência correta, que eu fiz só um, aqui eu fiz só um. Agora que eu fiz 2 e aqui eu fiz 2, sempre iniciando da parte final aqui da seta. Se precisar distribuir mais elétrons, a próxima aqui agora eu vou colocar aqui o subnível D. Agora o D já vou colocar aqui desse lado, ó. Então vai ser 3D e ele comporta 10 elétrons. Precisar de mais aqui vai ser o 2, 3, agora aqui vai ser 4. Aqui sempre vai ser P. O número vai ser 6. Aqui é 1, 2, 3, 4. Próximo agora vai ser 5. Aqui é o S. E ele comporta sempre 2. Se precisar de mais elétrons, aí eu faço outra de 3 orbitais. Eu faço mais 3 subníveis aqui do lado desse aqui, ó. Aqui, ó. Então, 3 aqui eu já vou colocar aqui, ó. Depois do 3, aqui vai ser 4 de 10. Aqui depois do 4 aqui, ó, vem 5 P6. Depois do 5 vem 6S2. Eu corto aqui, ó, 3 subníveis. Aqui também eu corto, ó, 3 subníveis. Esse número que fica aqui acima, ó, aqui 10, aqui 6 e aqui 2, é a quantidade de elétrons. Aqui eu tenho 10, 6 e 2 é a quantidade de elétrons. Eu estou colocando esses números aqui do lado aqui, ó, é só para mostrar para vocês a quantidade de subníveis que eu estou cortando. Aqui eu cortei um, aqui eu cortei mais um. Aqui eu cortei 1, 2, aqui eu cortei 1, 2. Olha aqui agora, ó. 1, 2, 3. Então aqui eu cortei 3. Aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui também eu cortei 3. Então fica fácil de lembrar, porque sempre é na sequência, ó. As duas primeiras setas cortam só um subnível. As próximas duas setas cortam 2 subníveis cada. E as próximas duas setas eu vou cortar 3 subníveis cada. E a sequência é essa, ó, SPDF. Lembrando que cada um comporta 2, o outro P é 6, o D é 10 e o F é 14. Aqui o F é 14, ó. Desculpa aí. O próximo passo aqui agora, eu vou cortar 4 elétrons. Eu vou cortar 4 subníveis de energias. Eu vou começar aqui, ó. Vai ser aqui, ó, 4 F14. O subnível F, ele comporta 14 elétrons. Depois do 4F14, vem aqui, ó, aqui a camada 5 D10. Essa aqui é a camada 6, aqui vai ser o 6P6. E depois do 6 aqui, pula para o 7, 7S2. Então, cortou 1, 2, 3, 4. Cortou 4 subníveis de energia. Então, cortou 4 agora. Aqui a setinha. E o que é elétron? Elétron é só esses aqui, ó. 14 elétrons, 10 elétrons, 6 elétrons e aqui 2 elétrons. Tem mais 2 subníveis energéticos para distribuir, que é o 5F14 e o 6D10.
10. Essa última aqui só fica com 6. Vai ficar aqui, ó, 4 aqui e mais 2 aqui só. Cortou 2 subníveis e os elétrons é aqui, ó, 14 e aqui 10. Agora na camada K, quantos elétrons eu tenho aqui na camada K? Só 2. Quantos elétrons eu tenho na camada L? 2 com mais 6, 8. Na camada M, 2 e 6, 8. 8 com 10, 18. Quantos elétrons na camada N? 2 e 6, 8. 8 com 10, 18. 18 com 14, 18, 28, 29, 30, 31, 32. Na camada O, tem a mesma quantidade, ó, do que na camada N. Na camada P, eu tenho 2 com 6, 8, com 10, 18. E na camada Q, somente 2. A quantidade de elétrons aqui, ó, total, no diagrama, eu não preciso distribuir todos. Se na configuração de elétrons, se o elemento químico tem 5 elétrons, eu vou distribuir aqui 2 aqui, com mais 2 aqui, 4. E aqui eu só vou colocar 1. Deu 5. Eu só vou fazer até aqui, ó. Lembrando que no 2P6 eu vou colocar 2P1. E assim por diante. Viu, pessoal? Então essa aí é a sequência correta. Atividade 1. Utilizando o diagrama de Pauling e considerando o elemento químico tungstênio, W, de número atômico igual a 74, responda as seguintes questões. Letra A. Qual a distribuição eletrônica do átomo de tungstênio por camadas ou níveis energéticos? Eu já resolvi para facilitar o vídeo para vocês, mas essa sequência aqui dos subníveis energéticos, vocês voltam no primeiro vídeo, volta o vídeo um pouquinho que vocês vão ver a sequência correta. Aqui o átomo ele tem 74 elétrons, então o tungstênio ele está representado dessa forma. Se ele tem número atômico 74, a representação dele é dessa forma. Quando não diz que ele perdeu elétrons ou ganhou elétrons, então se o número atômico é 74, significa que o número atômico é 74, número de prótons é 74 e o número de elétrons também é 74. A carga elétrica do próton é positiva, a carga elétrica do elétron é negativa. Então, 74 positivo com 74 negativo é o que faz o elétron ser neutro. Nesse caso, o elétron ele está eletricamente neutro. Então, qual é a distribuição eletrônica do átomo por camadas? Então, camadas ou níveis energéticos é a mesma coisa. As camadas são essa daqui, ó, K, L, M, N, O, P. Níveis energéticos também é a mesma coisa, K, L, M, N, O, P. Para mim saber a quantidade de elétrons que tem em cada camada do tungstênio, eu devo fazer a configuração eletrônica, que é o que está pedindo aqui na B. Se não pedisse essa distribuição de subníveis, vocês teriam que fazer mesmo assim para descobrir quantos elétrons teria em cada camada. Então a sequência é 1s2, depois 2s2. Aí volta para cá, 2p6, 3s2. Aí volta para cá, 3p6, 4s2. Aí volta para cá, 3d10, 4p6, 5s2. Terminou a setinha, volta para outra, 4d10, 5p6, 5s2.
terminou, volta para outra seta. 4F14, até 4F14 deu 70. Então, o subnível D, ele pode comportar até 10 elétrons, mas se eu colocar os 10, vai passar do 74. Então, eu coloco aqui só 4, porque 4 com 70 que eu já distribuí, dá os 74. Então, letra B. Qual a distribuição por subníveis? Subníveis é isso aqui, ó. S, P, D e F. Então, os subníveis energéticos são essa sequência aqui. Se vocês quiserem colocar assim, ó, um S2, colocar um na frente do outro, pode. Mas para vocês colocar um na frente do outro, é necessário vocês fazer de acordo com aqui no diagrama. Beleza? Letra C. Quais os elétrons mais externos? Elétron mais externo é aquele elétron que está na última camada. Olhando aqui para a alternativa A última camada é a P. Os elétrons que estão na camada P tem 2 elétrons. E esses elétrons é o que está aqui na S2. Por que fala os elétrons? É porque esses dois aqui, ó, que são os elétrons. Então, os elétrons que estão mais externos é isso aqui, ó, o 6s2. Letra D. Quais os elétrons com maior energia? É o que está no último subnível. É o que está no subnível energético. Qual é o último subnível energético? O último é esse aqui, ó, o 5D4. O 5 indica a camada ou o nível de energia. O D indica o orbital ou subnível energético. E 4 indica a quantidade de elétrons. Atividade 2. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses, feitas com ligas de titânio. Essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Jornal do Brasil, outubro de 1996. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será: se o número atômico é 22, o número atômico é 22, número de prótons também é 22, o número de elétrons também é 22. Número de prótons 22 é igual ao número de prótons, porque não fala nem que perdeu e nem que ganhou elétrons. A carga elétrica do próton é positiva, a carga elétrica do elétron é negativa. Então, se trata de um elemento químico com 22 elétrons. E o átomo ele está eletricamente neutro. Para saber qual é a sua configuração eletrônica correta, devemos seguir a configuração eletrônica do diagrama de Linus-Pauling. Então, primeiro é um S2, próximo 2S2, seguido de 2P6, próximo 3S2, 3P6, 4S2, aqui já temos 2, 4, 6, 8, 8. Aqui 6 com 6, 12. 12 com 8, 20. Se é 22, falta só 2 elétrons. Então, 3D. Se falta 2 elétrons, aqui cabe 10. Mas eu vou colocar só 2 elétrons. Então, cortou 1, cortou 1. Corta 2, que corta 2. Aqui cortaria 3. Teria mais outro subnível aqui e outro aqui. Mas não precisou eu distribuir os outros subníveis. Só até aqui já deu para distribuir os 22 elétrons do número atômico 22. Então,
a sequência correta, que vem primeiro 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D2, é a alternativa D. Atividade 3. A distribuição eletrônica do bário, de número atômico 56, na ordem crescente de energia é... Vamos lá. 1S2, corta 1. 2S2, corta também. Próximo passo agora vai cortar dois subníveis. 2P6, 3S2, corta 2. Aqui 3P6 e 4S2, corta 2 subníveis. Agora vai cortar 3. 3D10, 4P6 e 5S2, corta 3. O próximo passo também vai cortar 3. 4D10, 5P6 e 6S2. Também corta 3 subníveis. Vou colocar a setinha para indicar que sempre que finalizar uma setinha de subníveis, volta na outra, fazendo a conta da quantidade de elétrons. Aqui tem de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12. De 6 tem 1, 2, 3, 4. 4 vezes 6, 24. De 10 tem 2 vezes 10, 20. 2 mais 4 é 6. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. 56 elétrons foram distribuídos. Então, essa é a configuração eletrônica correta. Agora, vamos marcar a sequência que é igual a que está aqui no diagrama. 1S2, 2S2, próximo 2P6, tá certo? Próximo 3S2, tá certo? Próximo 3P6, tá certo? Depois do 3P6 é 4S2. 4S2. Então, aqui na B está correta. É 4S2. Depois do 3P6, ó. 3P6, 4S2. Então, a B vai ser a correta. Nas outras, depois do 3P6 aqui, colocou tudo 3D10. Depois do 3P6 aqui, ó, não é 3D10, é 4S2, que tem que seguir com a seta descendo. E aqui eles colocaram do lado direito, tá errado, tem que seguir com a seta descendo para depois voltar na outra seta. Então a sequência finalizou em 6S2, corretamente. Todos os elétrons, todos os subníveis energéticos na sequência daqui é a mesma sequência daqui. Então, a letra B é a alternativa correta. Atividade 4. O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, N igual a 3. O número atômico desse elemento é, ou seja, as camadas de energia são K, L, M, N, O, P e Q. São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no terceiro nível energético, eu tenho 14 elétrons. Aqui, ó, 1, 2, 3. O terceiro nível é esse aqui, ó. No terceiro nível, eu tenho que ter 14 elétrons. Então, 14 aqui, ó, elétrons. Eu só posso ter 14 nessa camada aqui. Então, vamos fazer a nossa distribuição de elétrons. 1S2, lembrando que na camada M, eu não posso ter mais de 14 elétrons. 14 é o limite. 1S2, corta. 2S2, corta.
Agora aqui, 2p6, 3s2. Corta. Já tenho 2 elétrons na camada M. Falta mais 12. Próximo passo, aqui, 3p6, 4s2. Corta. Próximo passo, aqui agora na M já tenho 2 com 6, 8. 8 para 14, então tá faltando 6 elétrons. Então aqui ó, na 3D10, eu não vou colocar 10. Eu só vou colocar a quantidade que falta para completar os 14. Então aqui já tem 6, 7, 8. Então 8 com mais 6 é igual a 14 elétrons. Agora é só fazer o somatório geral de elétrons. Então eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Aqui eu tenho 12. Então 8, agora eu tenho 6 e 6, eu tenho 12. E agora aqui eu tenho 6. Então 8 e 2, 10. Com 6, 26. 2. 8. 8 com 2, 10. 10 com 6, 16. Enganei. 16. Coloca 6, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, o número atômico desse elemento químico será 26. Vai ser a letra D, 26. Atividade 5. O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação de Benortz e Miller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio, que tem essa configuração eletrônica ou distribuição eletrônica. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio serão respectivamente. Ou seja, serão respectivamente. Primeiro, vamos procurar o número de camadas. Para achar o número de camadas, devemos atentar para esse número que antecede a letra. Então, o 1 é o número de camada, 2, camada 2, camada 3, camada 4, camada 3, camada 4, camada 5 e camada 4. Então, o maior número de camadas é o 5. Então, respectivamente, então, o número de camadas vem primeiro. Então, é o 5. Então, está entre a B e a D. O número de camadas é 5. Agora, vamos achar o número de elétrons mais energéticos. O número de elétrons mais energéticos é o elétron ou elétrons que está no último subnível. Então, seguindo essa distribuição de elétrons, o último subnível que nós temos aqui é o 4D1. Então, o que indica os elétrons é o 1, que está acima do orbital D. Então, o 1 é o elétron. O número de elétrons vai ser 1. Então, 5 e 1 é a alternativa correta. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Curta esse vídeo, faça aí os comentários para garantir aquela nota de participação. E até a próxima videoaula. Tchau.